Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu... Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Todos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Bom estar na presença do Senhor, amém? A palavra do Senhor vai dizer que a sua graça e a sua misericórdia é a causa da gente não ser consumido e fulminado, amém, meus irmãos? Então sabemos que essa graça e a misericórdia que nos sustenta. Então sabemos que somos pó e cinza, e se não fosse a vontade de Deus, nós não estaremos aqui. Então o milagre Deus já tem feito, na verdade, porque só estamos aqui porque a mão do Senhor, ela tem nos sustentado. Amém, meus irmãos? Sou grato a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Sou grato a Deus também pela vida dos irmãos, do pastor. Eu sou ruim de guardar nome, mas quando aprende também é igual papagaio, não esquece mais não. Deus abençoe a vida do Senhor, tá? Pelo convite mais uma vez, pastora Cida, né? A pastora Cida, eu não esqueci o nome, né? É bem fácil, né? Deus abençoe a vida da senhora, a vida do seu esposo, amém? A vida também do reino, aqui na Cataguá, dos pastores, irmãos, muito me alegro. Fiquei feliz dos irmãos que cooperaram com a gente aqui também na segunda-feira, na festividade que tivemos ali na nossa congregação, pela misericórdia do Senhor. E eu tinha esquecido, entre aspas, o convite de hoje. E o pastor Gustavo, que é no segundo lá, tinha marcado hoje de estar lá no sábado. O pastor Moacir esteve cooperando com a gente. O pastor Moacir falou para mim assim: o senhor libera o Gustavo na quinta-feira? Vai lá ministrar? Eu falei: lógico, está tranquilo. O pastor pode ir que eu seguro. Aí tá bom. Aí o senhor veio na segunda-feira e falou: pastor, quinta-feira, hein? Eu falei: agora não. Mandei mensagem no pastor Moacir, falei: pastor, me perdoe, pastor. Me perdoe. Como o senhor fez um convite assim em cima do lado do pastor Gustavo, eu liberei ele, tranquilo. Porém, rapaz, eu tenho uma agenda dentro do dia 2 de fevereiro que meu irmão tinha falado. E aí o pastor Gustavo não vai poder sair, porque se sair os outros pastores da igreja não tem como. Aí ele falou: não, fica tranquilo, então fica para outra quinta. Então o pastor Gustavo segurou, está segurando lá mais os obreiros, minha esposa, os irmãos lá. E a gente viemos aqui se alegrar no nome de Jesus, amém, irmão? Onde nós estamos, o termo da campanha hoje, pastor? Encerramento? Encerramento de campanha profundo, né, irmão? Falar sobre fé, amém? Isso é coisa de crente, né? O pastor ele já testemunhou, né, irmão? É ver onde já não existe, né? É tomar posse daquilo que nem chegou na mão, já, né? Então é algo fora do comum. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Trouxe Bíblia? Abra comigo no Evangelho que escreveu Lucas. Já vou falar do tema para respeitar. Lucas capítulo 1, versículo de número 5, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 5, capítulo de número 1, e o versículo de número 5, para a glória do nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, e verso de número 5. Aleluia. Lucas, capítulo 1, e verso 5, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: e existiu no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E era ambos juntos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E eles, porém, não tinham filho, porque Isabel era estéril. E sendo ambos avançados em idade, aleluia, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de seu turno, coube-lhes o sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E chegando a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. E então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. E o anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas,
a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João, e terás satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde antes de nascer, e converterás muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria do justo, para deixar ao Senhor um povo preparado. E perguntou Zacarias ao anjo: como sabereis isto? Eu sou velho e a minha mulher é avançada em idade. E respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, e fico diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te esta alegre notícia. Agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecer, porque não creste na minha palavra, que a seu tempo se cumprirão. E o povo estava esperando Zacarias, preocupado com a sua demora no tempo. E quando ele saiu, não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no tempo, e falaram-lhes por sinais, pois estava mudo. Amém? Amém. Podem se sentar glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. O texto que foi lido e também o tema que foi apresentado, eu li vendo ali no cartaz que o irmão me mandou, que está em Hebreus, capítulo 11, verso 1, eu vou ler. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Vou ler de novo para frisar. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Não desmerecendo a oração do servo do Senhor e nem da igreja, eu oro. Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que eu entrego mais uma vez a minha vida nas tuas mãos. Não desmerecendo a oração dos teus servos, Pai, mas eu entro em concordância. Peço ao Senhor que continue falando comigo, com meus irmãos, para que o nome do Senhor continue glorificado. Ó Deus, que o Senhor também possa me visitar do alto da cabeça, a planta dos pés. E se houver algo sobre a minha vida, meu Deus, que quer lhe pedir aquilo que o Senhor já reservou para nós, que o Senhor possa abater, que o Senhor possa tirar, expelir para a glória do teu nome, ó Deus, como também na nave da tua igreja. Se tiver algo que quer lhe pedir aquilo que o Senhor já reservou para nós, que o Senhor possa jogar por terra para a honra e a glória do seu nome. E a igreja que crê e concorda, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão, primeiramente nós, para servir ao Senhor e tomar esse Deus para a nossa vida, já se torna meio que uma loucura. Porque sabemos que os deuses narrados por aí são deuses que se pode ver, são deuses que se pode tocar, são deuses que se pode carregar. Mas hoje é você saindo da nossa casa para adorar a um Deus que ninguém está vendo, que não é carregado, mas acreditamos que Ele é, porque, aleluia, algo foi implantado dentro de nós. E entender o que foi isso que foi implantado dentro de nós. No mesmo livro, Carta aos Hebreus, a Bíblia vai dizer que nós estamos arrodeados de uma tamanha nuvem de testemunho. Eu já falei outras vezes, eu creio que alguns irmãos também já falaram, outros que têm mais um pouco de conhecimento e demais, não possam não ter falado, mas geralmente a gente pegamos esse versículo para dizer, olha, temos que vigiar porque estamos cercados de uma tamanha nuvem de testemunho, temos que vigiar o que nós falamos. Mas não é isso que o escritor hebreu está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que eu tenho que vigiar porque pessoas estão me vendo, não. Ele está dizendo, vocês estão cercados pela tamanha nuvem de testemunho das coisas que Deus fez. E ele começa a narrar
os homens que venceram pela fé. Aqueles que acreditaram no Senhor e obteram vitórias, resultado, transformação. Pessoas que venceram aquilo que era comum de acontecer, mas botando em prática a sua fé, pôde romper aquilo que era natural para se transformar no sobrenatural. Nós temos a Bíblia para nos dar respaldo, mas também tivemos um pastor aqui, claro, aonde o moço disse para ele: meu querido, sem chance, aqui está bloqueado, não acontece nada. Mas ele mexeu com alguém que acredita em algo que é maior do que qualquer outra coisa. E na hora que o Senhor confirmou, irmão, porque você viu o Senhor, não é loucura, nós não seremos o Senhor e somos doidos. Não. Nós temos plena convicção e sabemos que é o nosso Deus. Eu costumo dizer que Deus realiza sonho, Deus não realiza delírio. Mas o meu irmão, dentro da sua necessidade, acreditando no Deus que ele serve, e o Senhor ainda responde na palavra, irmão, não tem como. Não tinha como a mão do Senhor não se mover, mas porque dentro dele também havia a crença de acreditar. Escute, o escritor dos Hebreus vai dizer que homens venceram pela fé, e nós estamos cercados de uma tamanha grande nuvem de testemunho. E eu quero citar alguns testemunhos de homens que venceram pela fé. Alguém que olhou não para o problema, mas ao Deus que ele prestava culto. Quem lembra quando Davi desceu para lutar contra Golias, irmão? Pastor, é uma história que até as criancinhas na escolinha sabem, sim, mas o problema é que nós não põe em prática. Não adianta nós somente saber, nós temos que pôr em prática e começar a olhar as coisas que é normal e o que é sobrenatural. Eu sei que tem hora que me dá uma dor de cabeça e eu vou tomar uma dipirona, eu vou tomar um Dorflex e vai mudar. Esses dias minha esposa, eu falei, eu não sei se você estava no culto quando eu falei, a minha esposa, ela ama peixe, a minha esposa. Eu posso pegar um peixe, colocar no papel de presente e dar para ela. Varão, é a maior alegria da minha esposa, ela ganhar um peixe. Por incrível que pareça, mas é. Ela já é um cuscuz, né? Ela é peixe, mas ela ama. E assistia uns 20 dias atrás, mais ou menos, ela cozinhou um peixe, já era noite. Eu falei: filha, deixa para almoçar no sul, nós vamos jantar o peixe. Eu trouxe da cidade do peixe, nós vamos comer. E ela preparou o peixe, eu fui lá para fora, passar a sacadinha da minha casa, comecei a comer. E ela ficou no sofá comendo, e de repente ela veio de lá para cá e disse: filho, eu estou engasgada. E a espinha está aqui engasgada. Está aqui no meu Cristo. Eu falei: para aí um pouquinho, olhei para ela, disse: licença para você. E coloquei a mão, eu falei: em nome de Jesus, eu repreendo agora e mando embora. E destrave, em nome do Senhor. Irmão, não foi oração vigorosa, não foi aquela oração quebrando tudo, não. Eu usei a autoridade e a fé, acreditei. E ela deu dor, soltou na mesma hora. Ela olhou para mim: irmão, nós já somos crentes velhos, já estamos numa jornada há bastante tempo, só apacentando, eu estou há 17 anos. Eu estou te dizendo que eu não fiz aquela oração, não. Simplesmente eu pus em prática a fé. Eu disse em nome de Jesus, e ela deu 2 torcidas e espinha saiu. Ela olhou para minha cara como disse assim: nossa, ainda funciona a fé. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer, olha, mais ou menos assim, ainda funciona. Irmão, Deus não diminuiu, Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, e será o Deus eternamente. Quem é que mudou, pastor? Vamos nós. E por que nós mudamos? Porque chegou a meia dúzia de desocupados aí querendo jogar água, aleluia, na vida de um povo que não anda por vista, mas um povo que anda pela fé. Estão dizendo para nós que isso é fanatismo, estão dizendo para nós que é religiosidade orar, subir em monte, buscar a presença de Deus. Estão dizendo que nós somos religiosos porque nós buscamos a presença do Senhor, mas só vê milagre aquele que crê. Por quê? Porque o mesmo livro, o escritor de Hebreus, que é desconhecido, no capítulo 11, versículo 6, ele diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não termina aí, porque ele diz: porque é necessário que todos que se aproximem de Deus creia que Ele é recompensador daqueles que buscam. Olha, eu vou falar de novo, irmão. Há uma necessidade. Se tu se aproximou de Deus, tu tem que crer que Ele é recompensador dos que o buscam. Dentro do texto que eu li menção para os irmãos no livro de Lucas, lembre que Lucas não foi discípulo de Cristo. Lembre que Lucas não andou com Jesus. Lucas não presenciou essa história de Zacarias. Não, Lucas não presenciaram. Mas a Bíblia diz que Lucas era como se fosse um estudioso, alguém que estava incumbido a saber se os fatos eram de verdade.
E ele vai narrar a história de Zacarias e a história de Isabel. Irmão, olha para cá. É tempo curto. Escute isso. A Bíblia diz que Zacarias, sendo esse sacerdote na casa do Senhor. A Bíblia diz que Isabel é uma mulher também que prestava louvores ao Senhor. O texto vai dizer que os dois já eram avançados em idade. Já era um ancião e também já era uma mulher de idade. A Bíblia diz que por sorteio, irmão, por sorteio, eu acredito que Deus tem seus meios de agir, as suas maneiras de trabalhar. E a gente que não anda por vista, nós não anda por vista, irmão. Crente não anda por aquilo que vê, crente anda por aquilo que ele não vê. Aleluia. Vou falar de novo. Crente não anda por vista. Se o pastor andasse por vista, ele ia dizer verdade. Deu ruim, arruinou tudo, mas não, ele andou não por o que ele viu, mas aquilo que ele não viu, disse não, mas se Deus falou, meu irmão, acabou. Crente não anda por aquilo que vê, crente anda. Por quê, pastor? Vou lá. A Bíblia diz que Jesus ressuscita dos mortos. E depois da testemunha viva entrando na casa dos discípulos. E a Bíblia diz que Pedro entra pelas paredes porque a porta estava fechada. E Jesus fala com os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus sai. E depois Tomé chega. E os discípulos disseram, o mestre está vivo, o mestre apareceu, teve aqui no nosso meio. Tomé disse, tudo bem, Pedro, eu acredito na sua palavra, eu acredito na palavra dos outros discípulos, só que tem uma coisa, para mim acreditar que o mestre está vivo, eu preciso tocar. Amém? A igreja está aqui, diga amém. Amém. Diga para teu irmão, tem uns que acredita sem ver. Mas tem outros que só acredita vendo. Diga para teu irmão, nessa noite tem para os dois. Diga para quem não acredita vendo e aquele que acredita para ver, para acreditar tem que ver. A Bíblia diz que passaram 8 dias. 8 dias Tomé está dentro da mesma casa e de repente quem é que chega? Jesus. E Jesus olha para Tomé e disse, tu queria trocar nos cravos para saber que era eu? E a Bíblia diz que Tomé toca nos cravos. Jesus manda escrever e diz, deixa registrado, que bem-aventurado é aqueles que não me viu. Pergunta para teu irmão, que foi o cabelo de Jesus, tu sabe? Tu sabe a altura que ele tinha? Diga para teu irmão, fica feliz. Porque bem-aventurado quer dizer seja alegre. Bem-aventurado quer dizer seja feliz, aleluia. Feliz é a geração de 2023, 2025, irmão, que nós não vimos a cor do cabelo, os olhos de Jesus, mas estamos aqui dentro de uma casa simples, unidos, acreditando, porque ele disse que tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei pensando. Eu não preciso ver esse público balançar, não. Eu não preciso ver essa cadeira flutuar para dizer que Jesus está presente. Não, eu não preciso disso, porque só a sua presença, ela já é, aleluia, o suficiente. Não, pastor, mas eu queria ver. Diga para o irmão, nessa noite também tem para Tomé. Tem. Porque Zacarias se tornou um Tomé. Zacarias se tornou um Tomé. Gabriel precisou dizer para ele, meu amigo, eu sou aquele que fica tete-a-tete com ele. O recado que eu estou trazendo para você é daquele que está lá no alto subindo no trono. Eu fico na presença dele, ele mandou eu vim dizer para você que as tuas orações foram o quê? As orações dele foram o quê? Diga para teu irmão, orava, mas parece que não acreditava. Olha para teu irmão, com todo respeito, diga para ele, está orando? Diga, só orar não é o suficiente, não. Não. Diga para Deus, tu tem que crer também. Aleluia. Oh, glória, estou sentindo a graça aqui. Irmão, não é de hoje, é do começo da igreja. É do começo que a igreja foi formada, que os crentes oram, mas não acreditam. Pastor, me deu um respaldo. Vamos lá então para a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 ao 12, se não me falo agora é o 5. A Bíblia diz que Pedro é preso. Pedro foi preso. A Bíblia diz que o filho de Zebedeu tinha sido morto há pouco tempo a espada, Filipe, e achou por bem, se não me falha a memória, Herodes na época, achou por matar, porque eles matou, trouxe fama, e prenderam Pedro e lançaram Pedro na prisão. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo, e a Bíblia diz que o anjo chegou, acordou Pedro e disse, pega a capa, calça a sandália e vamos embora. A Bíblia diz que ele passou o primeiro turno de guarda, a segunda, a terceira e a quarta. A Bíblia diz que quando chegou aos portões, diga para o teu irmão, quando chegou no portão, diga para o teu irmão, a Bíblia diz
que o portão abriu por si só. Aleluia! Aí o cara faz um controle remoto hoje, pensa que estava falando, né? Um portão que levanta, marcha, oh glória. Há 2000 anos atrás o Senhor já dava vitória de portão abrir sem precisar nada. O que eu estou te falando é Bíblia, pode olhar lá, e a Bíblia diz que o portão se abriu por si só. A Bíblia diz que Pedro sai para a rua, e quando ele sai para a rua, ele cai em si e vê que não é uma visão. Ele diz: não é uma visão, é real. Ele disse: não é uma visão, é real, eu estou livre. E a Bíblia diz que ele vai para a casa das irmãs, ou melhor, para a igreja. E a Bíblia diz que quando chega, ele bate na porta e diz: abram para mim a porta. E a Bíblia diz que uma menina escuta a voz. Quando ela ouve a voz, ela não abre. Ela volta para as mulheres que estavam fazendo o quê? Diga para Deus, não, orando. Diga, orando para Deus. Libertar Pedro. Diga, Pedro estava liberto. Lá na porta. A menina chega lá e diz: irmã, para a oração, que Deus já ouviu. Um homem está lá na porta. A Bíblia diz que ela diz assim: você está maluca, menina? Como que eu estou orando por milagre? Como que eu estou pedindo para um Deus que pode? E na hora que o milagre está na porta batendo, eu mando dispensar e dizer: não deve ser o anjo de Pedro. E a Bíblia diz que a menina fala: abre a porta porque é Pedro. E as irmãs estão orando, mas está dizendo: não vou me acreditar, não, tu deve estar perturbada de mente. E ela disse: não, é Pedro. E a Bíblia diz que Pedro insiste dizendo: irmãs, abre a porta. E o texto diz que elas abrem a porta e ficam impactadas. Diga para o teu irmão: estava orando, mas parece que não estava crendo. Diga para o teu irmão: é o 7º dia da campanha. Quem sabe você está vindo só bater cartão. Eu vou porque é campanha. Mas isso aqui não é nada natural, não, irmão. Irmão, os pastores dessa igreja, os obreiros que estão na frente do trabalho, eu que vim pregar. Irmão, nós temos que fazer da vida, irmão. Nós não estamos aqui porque aqui é um showzinho. Não, mas esse negócio aqui tem profundidade. Nós acreditamos no sobrenatural por causa que estamos aqui. Alguém colocou algumas fotos ali porque acredita que o Deus que está aqui é o Deus que quebra assim as cadeias. É o Deus que... Meu Deus do céu, irmão, só precisa a igreja deixar acender de novo a fé dentro do coração, deixar acender de novo. Olha, para você ver, irmão, a decadência que acontece na vida do crente. Oramos, pedimos, e na hora que Pedro chegou, elas não acreditaram. Isso é Bíblia, isso aqui não é eu que estou trazendo para você. Gabriel disse assim: olha só, eu venho da presença de Deus e as tuas orações foram ouvidas lá. Isabel, tua mulher, vai dar a luz ao menino. Ele pergunta: como que será isso? Eu não vou entrar em algumas teses aqui né? Nós não estamos em um culto de casal, você não entrava em algumas teses aqui. Dentro da velhice, por que ele está falando isso? Eu acredito que ele olhou dentro da velhice dele, irmão. Como que será isso? Porque ele vai narrar: eu já sou um homem velho e minha senhora já é uma mulher velha. Eu acredito que ele está narrando dentro da carnalidade dele, sim ou não? Sim, dentro do conhecimento de um casal, irmão. Ele está dizendo: como que será isso? Em outras palavras, está dizendo assim: eu nem procuro ela mais, e ela me procura. Como que será isso, irmão? Irmão, em nome de Jesus, se tu está orando, comece a crer. Se tu está pedindo, comece a crer. Porque não adianta chegar perto desse Deus e não crer. Se veio para servir ao Senhor, acredite. Não se preocupe, vão te chamar meio que de maluco. Ah, que saudade disso. Ah, que saudade disso. Ah, que saudade disso. A minha convenção, antes de Deus me aceitar, Deus revelou para minha esposa, ela não era crente. Antigo Pinheirinho, lembra o Antigo Pinheirinho? Numa vida destruída, irmão. Uma vida destruída, você não tem noção o cúmulo que estava a minha vida. E a minha esposa veio do Nordeste para cá também, nós somos lá de Petrolina, Pernambuco. E ela veio para cá, minha mãe falou: se eu fosse você, não ia. A mãe dela falou: você é doido, vai fazer o que atrás desse homem? Mas mulher é mulher, né, irmão? Mulher, né? Ela ficou quieta, arrumou a passagem e veio. Depois de 1 ano e pouco aqui sofrendo, irmão, sofrendo. Minha irmã lá atrás quase conheceu tudo. A nossa irmã, me ajude.
Lá. O nome da senhora que eu esqueci? Eloá. O Eloá conheceu um pouquinho, mas conheceu. Um ano e pouco de sofrimento, porque eu era, imagina o meu tamanho, irmão. Cheguei em casa usando droga, depois de 3 dias cheirando cocaína. Se transformava em um bicho, era bem mais magro, mas se transformava em um bicho. Minha esposa desse tamanho, desse tamanho. Um dia ela estava sentada debaixo, perto da bica de água, aquelas bicas que tinha ali no Pieri, e ela estava sentada, sem rumo, sem noção, sem destino. Ela olhou assim na rua e me viu vindo de terno, com a Bíblia e segurado na mão do meu filho. Ela disse assim: eu vou ligar para minha mãe, mandar me buscar. Minha esposa não era crente, irmão, nada. Nunca tinha nem na igreja evangélica, para você ter noção. E ela teve essa visão. Ela disse: eu estou ficando maluca, e enquanto eu lembro do número da minha mãe, eu vou mandar ela vir me buscar. Irmão, não foi mais de 20 dias depois daquela visão para o Senhor me encontrar. Glória a Deus. A minha esposa achou que estava ficando maluca. A minha esposa achou que ela estava ficando perturbada. Ela disse: o que é isso? Isso aí ser crente? É doido. Era a última coisa que poderia acontecer. Mas o Senhor tem seus projetos. É por isso que eu estou te dizendo que para muitos a fé é loucura. Lembra de Davi? Eu falei, vou voltar lá atrás. Irmão, a Bíblia diz que o exército do Deus vivo, que estava na direção de Saul, já fazia 40 dias que estava acampado. E o texto vai dizer que Golias afrontava eles de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Irmão, o grito era de afronta. Golias gritava, segundo o historiador vai dizer, que era uma distância de quase 3 quilômetros, a distância entre um vale e o outro, a distância que ele estava. Mas diz que o barulho de Golias temia como se fosse do lado. Ele dizendo assim: não tem homem aí para que possa lutar comigo? Quando Davi chegou para trazer o queijo, algumas comidas, e ver como é que estava a guerra, e ver os seus irmãos, a Bíblia diz que Davi ouviu um brado de guerra. E Davi disse: eu vou presenciar uma guerra agora de primeira. E Davi espera a batalha acontecer, mas a batalha não acontece. Davi vai indagar o moço dizendo: mas depois desse barulho da espada não tinha que comer? E alguém disse para ele: rapaz, nós já estamos há 40 dias aqui, sofrendo. Aí o moço disse para ele assim: o rei já ficou tão doido, que o rei disse assim: ó, o homem que vencer esse gigante, eu vou dar uma filha minha para casar com ele. Os pais dele não vão pagar tributo, e ele morará na minha casa, será alguém do meu lado. Davi olhou e disse: rapaz, essa é a oferta. Ele disse: essa é a oferta. Davi disse: diga para o rei que não perturba o coração dos moços, porque o servo dele vai lá lutar. Os irmãos de Davi, irmão, falaram para ele: o que você levou para cá, menino? Por que tu largasse aquelas pobres ovelhas malhadas que tu tinha lá, para vir aqui fazer o quê? Irmão, está aqui um segredo, irmão. Um segredo, eu não tenho dúvida que não esteja aqui. Porque todo mundo olhava para Golias e via Golias como um demônio. O cara não era normal, irmão. Ele era um gigante, ele não era normal. Mas a Bíblia diz que Davi olhou para ele e disse: quem é esse incircunciso? Você não entendeu? Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Tem um exército com centenas e milhares de homens, acuado por causa de um homem. Davi olha e pega Golias e bota Golias no lugar dele, dizendo: quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? O que é isso, irmão? Não sei se você vai compreender. Todo o povo que era de Deus, todos os homens precisavam ser circuncidados. A circuncisão era a marca que era homem que servia a Deus. Davi está dizendo: esse cara nem crente é. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Davi disse: quem é esse incircunciso? Davi pegou a lança, Davi pegou o escudo de Golias, a altura de Golias, o nome de Golias, irmão, e abateu, porque crente que vive pela fé, ele não olha para o tamanho do gigante, ele está olhando para o tamanho do Deus que ele serve. Foi isso que Davi quis dizer. Foi isso que Davi quis dizer. Davi disse: não está errado, não está errado. Pergunta para mim por quê? Porque ele ouvia a história de um Deus que é grande. Davi ouvia a história de um Deus que fez abrir o mar vermelho. Oh glória, oh glória, oh glória. Você sabe qual é a nossa maior dificuldade, irmão?
Às vezes nós vemos para o culto, ouve a palavra, independente de quem esteja pregando, ouvimos o louvor, falando da grandeza, da glória do Senhor, mas nós não tomamos posse. Davi, quando vai lutar com Golias, irmão, gera 2 profecias. Quantas profecias eu disse? 2 profecias. Quando Davi vai descer o vale, lembre, montanha, o vale no meio, exército do Deus vivo, exército celestial. Davi desce o vale, passa no riacho, pega as 5 pedras e vai subir para lutar com Golias. Quando Golias vê Davi, o texto diz que desprezou Davi no coração. Golias desprezou. Golias disse: é por falta de homem que mandaram isso? Ele olha para Davi e diz assim: porventura eu sou um cão para tu vir para mim com pedras e pedaços de pau? Aí já é a primeira profecia. Ele diz: ainda hoje, Deus, oh glória. Golias diz assim: ainda hoje as bestas feras no campo vai comer a tua carne. Davi disse: é para profetizar, então vamos lá. Eu profetizo que ainda hoje o Deus de Israel vai colocar a tua cabeça, oh meu Deus do céu, sobre as minhas mãos, irmão. Foi lançado 2 profecias, diga comigo, lançado 2 profecias. Escute, a primeira profecia que lançou foi Golias. Golias disse que o Deus dele faria que as carnes de Davi fossem comidas pelas bestas feras, pelas bestas do campo. Sim ou não? Diga comigo, a palavra saiu. Só que a Bíblia diz que o Deus de Golias tem nome. E o nome dele é Dagon. E o Salmo diz como é que ele é. Tem olho, tem boca, oh glória, tem olho, tem perna, oh glória. Isso foi a profecia, a palavra saiu. Mas quando chegou lá, bateu como se fosse uma parede. Agora, quando Davi disse que o Deus de Israel, aí muda o cenário, irmão, muda o cenário. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é vivo e o nosso Deus se movimenta. Eu não tenho dúvida que quando Davi lançou os ouvidos de Deus, a Bíblia diz que não está agravado para que não possa ouvir, e nem a sua mão, meu Deus do céu, encolhida para ouvir. Diga para teu irmão: tu serve um Deus muito grande. Não sei se você já leu o texto direito aqui, irmão, dessa guerra. Lembre que na frente de Golias havia um escudeiro, viu? Pode ler lá o texto, irmão. Havia um escudeiro na frente de Golias. Sabia disso? Lê lá o texto lá para você ver. É que nós só vemos a pedra chegando em Davi. Mas pode ler o texto lá. Tinha na frente de Golias um escudeiro. Alguém que mantinha contra as flechas, irmão. Mas Davi não olhou para isso. Davi olhou para o propósito. A pedra acerta na testa de Golias, Golias cai para frente. A Bíblia diz que com a própria espada de Golias, Davi arranca a sua cabeça. E o brado de Israel é grande. Diga para o teu irmão: o brado em Israel foi grande. Agora, por causa de quê? De um menino que olhou diferente do que os outros olhavam. Alguém que serviu um Deus diferente do que os outros adoravam. Amém? Lembra disso que eu vou te falar e guardei isso para a tua vida. Nós sabemos que hoje nós vamos encontrar muitos crentes, pessoas que se dizem ser crentes, são cristãos, são servos do Senhor e adoram o Deus vivo. Mas Jesus me ensinou uma coisa. Ele falou: olha, quando você quiser ver alguém, não é por fala, não é por nada. Você conhece a árvore, não é por outra coisa. O cara pode pegar um pé de manga e dizer: isso aqui é um pé de manga. Eu vou olhar, vou dizer, deixa chegar o dia de botar. Eu só vou dizer que é manga mesmo quando eu ver o fruto. Porque quem mostra quem é a árvore é o fruto. Oh glória, eu vou falar de novo. Jesus. Oh Deus. Isso aqui é um pé de manga. Parece mesmo, a folha é igual. Nossa, beleza. Mas deixa chegar o dia. No dia do fruto é quem vai dizer se é pé de manga ou não é. É na hora que dá manga, pastor. Porque eu chegar lá, eu vou dizer é pé de manga. Porque o fruto vai mostrar quem é a árvore. Eu aprendi com o irmão, ele sempre disse para mim: olha, antes de você conhecer, nem diga que
presta e nem diga que não presta. O tempo é revelador. Deu tempo, deixa o tempo passar. Porque o tempo pode mostrar quem é, quem não é, como que é e como que não é. Ah, pastor, estou numa luta espiritual. Deixa o tempo trabalhar. Deixa o tempo trabalhar, porque o tempo ele é profissional em agir, em fazer as coisas acontecer. Quem me ouve, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando Davi chegou, ele é zombado. Quando Davi chegou, os irmãos dele não quiseram ele por perto. Diga para teu irmão, mas na hora que o gigante caiu, eu tenho um novo na minha direita. Você quer meu nome velho, hein? Isso é lá de casa, hein? Isso, irmão. Por causa de quê? De alguém que olhou diferenciado. Alguém que carregava um Deus que não deixava o Golias abater o Deus. Qual é a dificuldade da nossa geração hoje? A dificuldade de que qualquer coisa abate o crente hoje. É isso? É. Qualquer coisa abate o crente hoje. E aí, mandando muito porque, pastor, isso. Vou nem falar para o senhor, a prova está travada. Quem disse para tu que não tem a prova? Pastor, não vou para o culto hoje. Por quê? Pastor, hoje eu vou falar para o senhor, estou atribulado. Aí é que tu tem que vir para o culto mesmo, sério. Ah, sabia disso ou não? Ou tu acha que tu só tem que vir para o culto quando tudo está dando bem, quando tudo está dando certo? Não. Quer que eu te mostre na Bíblia? Vamos lá. No dia da tribulação de Ana, foi o dia que ela recebeu a vitória. Glória a Deus. É Bíblia, pastor? É Bíblia. A Bíblia diz que ela entrou no templo para orar. E o texto diz que ela não falava, somente os seus lábios mexia. E Eli, já perdendo a visão, já não enxergava bem, olhou para Ana e o desprezou. Irmão, isso aqui é muito sério, irmão. Precisamos fazer uma geração de crentes Ana, irmão. Pastor, de verdade. Escute o que eu vou te falar aqui, irmão. Se é no dia de hoje, a polícia vinha para a porta da igreja. Porque hoje já não pode falar mais não, né? O pastor não pode usar cajado mais não, tem que usar flor, Oh, Deus, salva nós. Olha aqui. Eli olhou para Ana e a Bíblia diz que ele desprezou, irmão. Eli chamou Ana de filha de Belial. Você sabe o que é isso? Filha do diabo. E aí? Se é no dia de hoje, está aqui minha credencial, não volto para essa igreja, sumi. Não disse não. Eu estou numa prova, passando uma dificuldade, eu sei que o vento está grande, vai vir de todo lado. Porque a líder de igreja é carne, irmão. Senhor não? Eu sabia disso, nós somos feitos de carne. Eu sou pastor também, irmão, de igreja. Eu estou ministrando para os irmãos, mas eu tenho um pouco da minha responsabilidade. Graças a Deus, meus irmãos estiveram lá, acompanharam lá o trabalho lá. Irmão, nós somos pastor, nós apacentamos, nós temos almas. Amém, irmão? Nós não somos aventureiros, não. A gente não sobe em cima de tribuna para contar historinha de carochinha, não, irmão. Não. Nós temos compromisso com a tua vida, sim. Para te dar aquilo que seja necessário. No dia que eu vou para te dar mel, é mel. Mas no dia que o corpo tem que comer, não fica conversa não, irmão. Você tem que entender que é para isso que nós fomos chamados. Não é que nós queremos, irmão. Não. Você pensa que ser pastor é porque nós achamos que deveria ser pastor? Irmão, isso é se nós vivêssemos uma fase que alguns é por aí, amém, irmão? De importado, morando nos alfabetos da vida, nada contra, se tem condição, se tem trabalho, como o pastor ele tem empresa, tem o trabalho dele, você pode ir com a família em 1, 2, 3, Mercedes, BMW, você trabalha, meu irmão, você é digno disso aí, amém? Mas não com as profecias do cão aí, que nós temos visto por aí, né? Você é louco, rapaz? Assim, igreja lotada, esse dia mandaram para mim lá, falaram assim, ó, tá vendo o culto aqui, tá cheio aí, não é festividade não. Falei, bota eu para pregar meio-dia lá, para ver se nos esvazia. Aí alguém pode dizer assim, por que, pastor? Show o cão? Não. Só vou pregar o evangelho de Jesus. Só isso. Porque pregar Golias, Davi é moleza, irmão. Eu só ia pregar meia hora de Jesus, quem é Jesus só. Para ver se nos fazia, porque as igrejas não têm enchido. As igrejas têm inchado. Você vai ver igreja aí com 5 mil membros, 10 mil membros, culto, 3 cultos por semana, ou por dia, porque não cabe um culto só. Alguém fala, a igreja está cheia, irmão. Igreja cheia carrega a cruz, irmão. Viu? E evangelho é dor, sabia disso ou não? Evangelho é lágrima, rapaz. Evangelho é renúncia. Não, Jesus me aceita do jeito que eu estou, sim. Vem do jeito que estás, mas não permanece. Aí na hora do não permanece, embrulha tudo. O estômago embrulha. Você entende, não? Mas vem cá. Eli olhou para ele e disse assim, até quando estarás contigo o vinho e a bebida forte? A parte desse vinho, filho de Belial.
E ela disse assim: não tome a tua serva como filha de Belial. Não. Ela está dizendo assim: opa, o senhor perdeu a visão, viu? Eu nem bebi vinho, nem bebi bebida forte, e nem sou filha de Belial. A tua serva está, diga, amargurada do Espírito, que quer dizer atribulada. Diga para teu irmão, atribulada. Diga, mas dentro da casa do Senhor. Porque aqui pode vir atribulado, pode vir imposto, aperta, manco, diz ou não? Pode entrar leve, homossexual, pode entrar um ladrão, uma prostituta. Quando eu entrei, eu não vi nada de descrição dizendo quem podia e quem não podia entrar, não. Pode? Tem descrição lá fora, quem entra, quem não entra? Não. Então pode vir sim atribulado, porque pode. E temos que respeitar o dia da sua tribulação. Se você quiser sentar quietinho e não querer dar paz para ninguém nem se preocupe. Se não tem, consegue dar um abraço, quer mandar uma mensagem, deixa eu quieto que é atribulado. Deixa eu. Tio, aqui é atribulado. Ninguém sabe o vento, o vale, o deserto que eu estou passando. Eu vim atrás de uma resposta, adorar a Deus que tudo pode. Ana fala para ele: não, tua serva está atribulada. Bêbada não. Não, bêbada não, mas atribulada. Ele muda a palavra e diz assim: que o Deus de Israel possa conceder a tua expedição, Ana. O texto vai dizer que o semblante dela mudou. Pode ler o texto. O semblante dela mudou. Mudou porque ela precisava de uma palavra no meio da tribulação. O semblante dela muda e ela volta de novo para comer com Eucana, seu marido, com Penina que estava na mesa. E a Bíblia diz: e o Senhor se lembrou de Ana. O se lembrar de Ana aqui não é igual nós não, irmão. Que esquecemos uma coisa e ficamos doidos procurando. Lembramos não. A Bíblia diz que tinha sido o Senhor que tinha encerrado a madre de Ana. O problema de Ana não era com Penina, não era com Eucana. Amém, irmão? Amém, meus irmãos? Amém. Tem mais 5 minutinhos para encerrar. Olha aqui, irmão. Olha aqui. Precisamos ter um discernimento, irmão. Por que Ana não voa nos cabelos de Penina? A luta era essa, irmão. A Bíblia diz que ela dizia assim: eu posso e tu não pode. Eu tenho e tu não tem. Penina tinha filhos e filhas. Agora vem cá, irmão. Vem cá, tu é crente, tu é ser humano que deu. Agora imagina os filhos vendo a mãe fazendo aquilo com Penina. Você acha que os meninos faziam o que com Penina? Com Ana também? Se via a mãe, que era o espelho, zombando de Ana, você acha que os filhos faziam o quê? Na hora da treta dentro de casa. E por que Ana não voa nos cabelos de Penina? Por que Ana não bate de frente? Porque ela sabe que Penina tinha até poder de zombar. Diga comigo, Penina tinha até o poder de zombar e de humilhar. Mas tratar na madre ela não tinha. E se a madre não está dando, então o problema não é com Penina, não é com Eucana, o problema é com quem? Com o grandão da Galileia. Ana está dizendo assim: eu vou buscar até o Senhor responder, porque foi Ele que fechou, só Ele tem o poder de abrir, oh glória, oh glória, as afrontas, as perseguições, os problemas que às vezes são agregados à nossa vida, não é culpa nem tanto deles, às vezes é aquilo que Deus está trabalhando na nossa vida, e às vezes nós se culpamos e dizemos assim: Senhor, mas por que o Senhor não abriu logo? Por que o Senhor não abriu logo a madre de Ana? Era simples ou não era para Deus? Era ou não era, irmão? Era. Diga para Deus, mas no céu não é bagunçado que nem é aqui. Não, na terra é bagunçado. Na terra é bagunçado. Nós olhamos para nossos filhos, os pais sabem aqui, nós olhamos para nosso filho. Foi rebelde, nem me procure que eu não vou dar. Aí, ô mãe, ô pai, pede uma, pede duas, pede três. Toma, menino, toma, só. Mas 7. O grandão não é assim, não. Há tempo proposto para ele. Ana teve que viver o processo até o tempo. Enquanto Ana estava passando o processo, a Bíblia diz que o templo, a casa do Senhor estava em ruína. Eli perdeu a visão, Ofni e Finéias, os 2 sacerdotes, com prostituição, blasfemo. A casa do Senhor parecia até que não ia ter mais jeito. A Bíblia diz que eles se relacionavam com as mulheres do outro lado da parede, depois vinha prestar sacrifício para Deus, na nojeira. Acredita nisso? E Deus dizendo assim: o meu tempo é proposto. No dia que Deus disse assim: Ana, chegou a hora de eu usar o teu ventre. Só para ficar bonito para nós encerrar. Pergunta ao teu irmão: tu é servo mesmo?
Quem é servo, levante a mão só para mim conhecer quem é servo. Quem é servo, levante a mão só para mim conhecer que tu é servo. Diga para o teu irmão, se tu é servo, tu tem que entender que não é o teu tempo. É o tempo do dono. Agora tem uma coisa, irmão, no dia dele, no dia que ele falar assim, pastor Cida, é hoje, pode botar o nome na boca do sapo, do cururu, pode cruzar o dedo, pode fazer trabalho, doar o bem na Mata Verde, na cachoeira, pode pôr o pescoço da galinha, beber o sangue do bode, pode chamar o pai do chiqueiro, do sei da onde, da Bahia, da onde for. Se Deus disser hoje é o dia de eu trabalhar na tua vida, irmão, é dada a ordem, ô glória. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar, ô glória. Zacarias está prestando um sacrifício, a Bíblia diz, se você leu comigo, a Bíblia diz que ele e ela não tinham que ser repreendidos na presença de Deus. Os dois cultuavam o Senhor continuamente. E dizendo, oh Deus, será que dia nós vai ter um menino dentro de casa correndo, Senhor? Já velhinho, mano. No dia que Gabriel desceu, a Bíblia diz que Zacarias acreditou? Não. Zacarias acreditou? Não. Diga para Deus, não me impediu? Impediu? Não, por que não impediu? Porque essa era a vontade de Deus. E quando é a vontade de Deus, não tem para ninguém. Aleluia. É por isso que tu tem que continuar crente no Senhor. Ore sim, acredite sim. Se não foi hoje, se não foi nessa campanha de 7 dias, o pastor pode nascer, outros irmãos podem nascer, você vai dizer, eu estou aqui de novo. Porque eu sei que é qualquer hora dessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou encerrando. A Bíblia diz que quando Deus mudou o cativeiro de Jó, Jó abre a boca e diz assim, eu bem sabia. Ele diz assim, eu bem sabia que o meu Redentor vive e que em breve ele iria se levantar. Ele está dizendo, eu bem sabia. O que quer dizer eu bem sabia? Olha aqui, era todo mundo dizendo, é pecado, é erro. E Jó está aqui dentro dele. Eu sei que qualquer hora vai dar certo. Na hora que Deus, quando todo mundo olhou para ele e disse, Jó, deu certo, ele disse, eu já sabia, rapaz. Eu já sabia que ia dar certo, eu já sabia. Eu só não poderia dizer que ia dar certo no meio do cenário que eu estava vivendo. Todo mundo dizendo que não ia dar certo, mas ele está dizendo, eu bem sabia que o meu Redentor vive e que em breve ele iria se levantar. E olha isso, glória. Você sabia que eu estou encerrando, mas escuta isso aqui. Há uma necessidade de você entender e conhecer Deus. Esse é o segredo. Quando você conhece Deus, pode tudo estar dando errado. Josué capítulo 3, eu abri aqui nesse que estava sentado ali. Eu abri. Josué capítulo 3, não me fala lá para o verso 14, 13, não recordo bem. Deus chamou Josué de canto e disse assim, Josué, chegou a hora de eu mostrar para Israel que assim como eu fui com Moisés, também sou com você. Vou falar de novo, para você entender. O versículo é assim mesmo. Eu não recordo qual que é, mas é no capítulo 3. Eu disse assim, Josué, chegou a hora de eu mostrar para você ou para o povo? O povo. Chegou a hora de eu mostrar para o povo que assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Por que Deus está dizendo que chegou a hora de mostrar para o povo? Porque Josué já sabia que Deus era com ele. Josué já sabia. Mas o povo estava meio assim, ih, rapaz, será mesmo? Será mesmo que Deus chamou Josué? Será mesmo? Será mesmo que Deus disse? Fala para o povo se preparar que nós vamos atravessar o Jordão. E eles vão saber que assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Mas Josué já sabia. Era o povo que estava duvidando. A Bíblia diz que quando foi para atravessar o Jordão, escuta isso aqui, é muito forte, eu acho forte. O povo atravessa o Jordão, o sacerdote quando trisca o pé na água do Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se abre. Todo mundo atravessa. Pastora, quando está chegando do outro lado, eu disse, Josué, quer fazer um negócio novo, vem cá. Separa 12 homens, cada um de uma tribo aí. E vai lá no meio do Jordão, e cada quem pega uma pedra lá no meio do Jordão, uma terra seca, e bota lá do outro lado. Aí Josué disse, mas para que isso? O Senhor disse, para que fique de memória. Porque toda vez que alguém passar e ver essas pedras aqui, vai dizer, como que alguém... Como que alguém conseguiu tirar essas pedras lá de dentro do Jordão? E alguém vai dizer assim, Deus nos dias de Josué. O que é que Deus estava querendo fazer? Deus queria deixar de memória. Era um memorial. Pode ler lá, capítulo 3. Deus disse, tira as pedras e deixa lá fora do Jordão. E Deus vai perguntar, mas por que as pedras lá fora? Ele disse, para que sirva de memorial. Porque quando passarem por aqui vai dizer, como que alguém consegue tirar a pedra do Jordão? Irmão,
O Jordão era tempo de cego, não tinha como alguém tirar pedra lá de dentro daquelas pedras. Ele disse, para quem sabe que um dia Josué passou aqui. Diga para todo mundo, porque ministério de crente sempre é marcado. Aleluia. Diga para todo mundo, sempre é marcado. Pastor, nunca mais o senhor esquece disso que o senhor viveu. Nunca mais. É marcado. Marcado. São marcas. Marcas que ninguém tira. Marcas que pode passar. É marca se alguém se chama falar de Jesus para alguém, para um ateu. E ele diz assim, não, mas eu não acredito, me mostra algumas provas. O senhor diz, eu não tenho prova nenhuma. E ainda que ele tente te conduzir com tantas provas para mostrar que Deus não existe, ele diz assim, rapaz, você está me provando é que Deus não existe mesmo. Mas o problema é que o que eu vi, eu senti. Não tem como estar aqui fora, está aqui dentro. Aleluia. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Aí tem que o Mateus chegue, então o pastor ali, e traga base, ciência, ponto, e mostra, que Deus não existe. Com todos os detalhes. Mas o pastor vai parar assim e dizer, rapaz, as provas é real mesmo, viu? Mas tem algo aí dentro que você vai dizer assim, rapaz, você é maluco, não tem como mudar, sabe por quê? Porque a essência não está aqui. A essência está aqui. Nós já vivemos Deus, irmão. Nós já presenciamos a glória de Deus. E para mim encerrar a minha oportunidade, vamos lá, nós encerrar aqui. Gabriel aparece pela segunda vez. Quantas vezes eu falei? Segunda. Dessa vez é em Belém, na casa da nossa irmã Maria. E chega lá e diz para ela, ei mulher, tu é graciada, hein? Entre as mulheres. Ela disse, eu nunca vi uma saudação dessa, de onde vem? Ele disse, eu venho da parte de Deus, eu vim dizer que entre as mulheres tu foi a escolhida. Porque nascerá do teu ventre o Salvador da nação. Diga para todo mundo, parecia que o anjo estava todo perdido. Porque Maria vai agora para cá e diz assim, mas como que será isso? Se eu nunca deitei com varão nenhum. Acho que ela disse assim, o anjo errou, hein? Como é que vai nascer menino se eu nunca me deitei, eu sou pura? Ele disse, repousará sobre ti o Altíssimo. Repousará sobre ti o Espírito do Altíssimo. E dentro do teu ventre será gerado o Salvador da nação. Aí Maria disse, e como que será isso? Aí Gabriel disse, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Coloque sobre os seus pés, por favor. Eu quero encerrar aqui nesse tema, amém? Gabriel olhou para ela e disse, porque para Deus nada é impossível. Amém? Diga comigo, palavras de Gabriel. Mas na teoria que nós somos meio Tomé, sim ou não? Só palavra e não vê? Amém? Amém? 7 dias de campanha, pastor. Se prepara para ter notícia. Amém? A notícia vai ser a prova do que Deus recebeu o propósito. Vou falar de novo. A notícia vai ser a prova que Deus recebeu o propósito. Glória a Deus. Quando Gabriel disse para Maria que para Deus nada é impossível, Maria disse, então tá bom, né? A serva do Senhor está aqui, usa a mim. Aí ele disse, ó Maria, eu estou vendo que tu está meio, isso é minhas palavras, tá? Estou vendo que tu está meio inconsciente. Vou falar uma coisa para tu. Sabe Isabel, tua prima? Aí o mistério. Olha a resposta. Sabe Isabel, tua prima? Maria disse, sei. Está grávida e já tem 6 meses. Tu entende isso aí? Diga comigo, elas eram prima. E elas conversavam. E elas se viam. E quem sabe Maria dizia, ei minha prima, né? Que dó, né? Já está nessa idade, seria um menino, né? Aí Gabriel está dizendo, a resposta é que Isabel, tua prima, está grávida e já tem 6 meses. Para terminar o texto, a Bíblia diz que acabando Gabriel de sair, Maria prepara o jumento. E disse, é verdade, eu quero prova. Desce para a casa de Isabel, ô glória! E a Bíblia diz que quando ela chega, ela diz, prima! Isabel sai para fora com a barriga desse tamanho de 6 meses. Eu vou falar, escute isso. Isso é a resposta, vai ser, escute o que eu estou falando. A resposta que Deus recebeu vai ser a notícia que vai chegar daquilo que os irmãos não estavam esperando. Vai ser a notícia, escute aqui. A Bíblia diz que quando, permita descer, que quando Maria chegou
perto de Isabel, a Bíblia diz que João Batista começou a vibrar na barriga de Isabel. Isabel toma a boca e diz: eis aí a graciada que está trazendo no seu ventre o Salvador da nação. Por quê? Por que ela está falando isso? Porque João Batista, no ventre da mãe, com 6 meses, Gabriel disse para Zacarias no templo: olha, o menino que vai nascer, ele não vai receber o Espírito, ele já vai nascer cheio do Espírito. Aleluia! Quando João Batista começa a vibrar na barriga de Isabel, Maria está indo atrás de uma resposta. A Bíblia diz que a unção que ficou na vida de Maria, que foi o Espírito que repousou, fez o menino na barriga estremecer. Agora Maria está olhando e está vendo Isabel, prima de idade, grávida. Sabe o que Maria está dizendo? Agora só falta se cumprir aqui. Pegou não, né? Vou falar. A resposta que tu vai saber é o sinal que Deus recebeu. Glória a Deus. Quando receber a resposta, tu vai dizer assim: só falta se cumprir agora aqui. Porque a notícia eu já recebi que Deus operou lá. Ou glória, fecha teus olhos para mim orar. Pai, em nome de Jesus, é dentro desse propósito junto com meus irmãos, Senhor. Nesses 7 dias, Senhor, 7 cultos, meu Pai, que os irmãos vieram apresentar a Ti, por aquilo que o Senhor, meu Pai, há de fazer na vida dos que creem. Meu Pai, uma campanha de fé, daqueles que creem, Senhor. E a Tua palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu não tenho dúvida, meu Pai, que tem homens e mulheres saindo daqui com o coração fervoroso, Pai. Pessoas que não vão voltar nem andando para casa, Senhor, mas vai andar voando, Senhor, voltar voando, de uma certeza daquilo que eles têm pedido e buscado, Senhor. Confirma, meu Pai, aquilo que foi colocado no coração dos Teus servos, para fazer essa campanha, Senhor. Meu Pai, entra, meu Pai, com a Tua mão forte, e seja, meu Pai, com cada um, para a honra e para a glória do Teu nome. E a igreja que crê e concorda, diga amém. Amém. Os que recebem, diga amém. Amém. Glória a Jesus, que tem todo o poder. Oh, glória! Aleluia! Aleluia, Deus! Tu és santo, Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! Fiel! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Estamos felizes por mais essa mensagem. A palavra do Senhor, Deus falou poderosamente nesta noite. Oh, Deus! Temos certeza que Ele ainda fará obra de maravilha aí no nosso meio. Esse culto, essa campanha, a qual nós combinamos aqui entre o pastor Edberto, né? E juntamente no propósito da palavra de Deus. Aleluia. E começamos a fazer as campanhas no monte, né? E durante a campanha Deus veio falando poderosamente. E ontem nós terminamos a campanha, trouxemos o óleo para a igreja. E agora o óleo está aqui. E sabemos que vamos finalizar esse culto. E o culto será finalizado por intermédio da unção do óleo, né? E eu quero que a igreja se levante em pé. Só antes de nós chamarmos a igreja para a oração, pastor Charles, por favor, ele vai falar um pouquinho a respeito do óleo, tá? Para que serve o óleo. Glória a Deus. Aleluia, Deus, nosso fiel. Para que a gente entenda como é que funciona a unção com óleo no dia de hoje. Glória a Deus, amém. Agradeço a minha oportunidade novamente. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Na verdade é o seguinte, essa é uma campanha de fé, né? Aliás, se tem crente no meio, é tudo de fé, né? Deus deu o tema da campanha para o pastor Gilberto, né? E revelou também para o pastor Davi esse ato profético que nós fizemos durante 7 semanas no monte, de enterrar esse que antes era azeite, agora é óleo da unção, né? Antes era azeite, viu, pastor? Porque a gente cheirou antes, né? Depois a gente cheirou depois também, e mudou muita coisa. E dentro desse propósito que Deus revelou, estivemos lá 7 semanas no monte orando, né? Baseado entre várias palavras de Deus, para não tomar muito do tempo agora, em Tiago, no capítulo 5, né? Uma palavra bem conhecida, né? Que está aqui no versículo 14, diz assim:
Tiago 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite ou óleo santo, né? Em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A unção com óleo existe desde os tempos de Abraão, Isaac, Jacó, porque era um símbolo que Deus colocava como algo que ele estava participando, né? Isso aí eu vou ser bem breve, né? Se a gente for falar do óleo da unção, fica no seminário. Mas para a gente ter um entendimento breve, é uma representação física do Espírito Santo. Aquilo que Deus vai fazer através de um ato profético, né? O óleo não é místico, o óleo não é milagreiro, o óleo não é milagroso, tem nada a ver. É a sua fé junto com a nossa, revelada na palavra de Deus. A gente pega a palavra de Deus, como eu testemunhei agora há pouco. Se está no problema, você quer fazer um ato de fé, é baseado nessa palavra de Tiago 5, eu creio que a unção com óleo e a oração da fé, ela salva o doente. Ah, mas eu não estou doente. Você pode ter um problema, né? Ah, mas eu não estou doente do físico. Ah, eu tenho um problema sentimental, emocional. Ah, a minha casa está tudo bem. Pode ter um problema financeiro, né? Ah, está tudo bem, não tenho problema nenhum. Receba a unção, que é uma manifestação da nossa fé e do movimento do Espírito Santo na sua vida. Essa é o nosso ato de fé. Olha, fazia tempo que eu não fazia isso aí, vou falar a verdade. E ter assim alguém que foi revelado, né? Porque como o pastor falou agora há pouco aqui, a gente não escolhe fazer isso aí. Ah, vamos inventar uma coisa nova. Você acha que a gente ia subir no monte, às vezes chovendo, né? No frio lá, barro, etc. Podia estar lá em casa sem fazer nada, né? Mas se Deus revelou para o servo de Deus, ó, enterra um azeite e ora sobre ele, porque eu vou operar milagres, maravilhas, libertações, curas. É porque ele vai fazer. Quem faz? Sou eu que faço. É o pastor que faz. São os pastores que fazem aqui. Nós não podemos fazer nada. Mas a sua fé, movida por essa palavra, junto com o elemento aqui, o óleo que agora é um óleo ungido, foi consagrado 7 semanas no monte, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Né? Não tem 2 ou mais reunidos aqui? Não tem um ato profético que vai ser revelado aqui agora? Então, alguma coisa Deus vai fazer, né? Porque se Deus não fosse fazer nada, eu estava lá em casa. Agora, né, pastor? Comendo um peixinho lá, né? Ia ser bem melhor. Mas então nós queremos unir a nossa fé com a fé de vocês, debaixo da unção do Espírito Santo no óleo, e baseado nessa palavra, para que Deus possa glorificar o nome dele, através da nossa vida e da sua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as qual louvo o Senhor. Amém? Peço que a igreja se levante em pé. Aleluia. Vamos voltar nosso pensamento para a Ação da Graça. O pastor vai estar louvando, né, pastor? Já organiza para nós dar o hino, então. Aleluia. A igreja vai, aqueles que quiserem receber a unção da fé, se dirige aqui, forme uma fila para que os pastores da igreja vão ungir os irmãos. Amém? Aqueles que querem receber a unção da fé. A pessoa tem que vir, ela tem que querer, ela tem que vir buscar a vitória dela. Amém? Pode formar a fila aqui, quem quiser, quem pode vir aqui, pode chegar. E o pastor Charles, junto com o pastor Davi, está orando, o pastor Eloy, o irmão do pastor Léo vai louvar para nós, amém? Todos. Aleluia, Jesus. Pai, dá um giro aí, Senhor Deus, na tua vontade, vai glorificar o teu nome, Pai, fazendo conforme, Pai. Bendito seja o teu nome, papai. Quero ser papai. Baseado nessa palavra, Senhor Deus,
Deus, o nome do Glória a Jesus. Deus, aleluia. Apresenta a vida da tua serva nas tuas mãos, Senhor. Assim como foi falado dentro da tua palavra, meu Pai. Meu Deus, enche, meu Pai, coração da fé, meu Pai, ora da unção. Seja, meu Pai, tocado com a vida da tua serva, coloca a Deus a mão dos pés. Pai, coloca as nossas mãos, Senhor, sobre a vida dela, sobre a vida dos irmãos. Que essa unção que está sobre a vida dela, entra no caminho do Senhor, Chega no suicídio, pode sair, toda preocupação vai embora, Deus te repreende, vai ter que sair, sai daqui. Toda enfermidade pode sair da minha família, vai embora, Deus te repreende, vai ter que sair, sai daqui. Depressão, sai em nome de Jesus. Solidão, sai em nome de Jesus. Todo mal, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo laço de morte pode sair, toda bala perdida vai embora, Deus te repreende, vai ter que sair, sai daqui. Toda idolatria pode sair, toda bruxaria vai embora, Deus te repreende, vai ter que sair, sai daqui. No meio de vocês vão para cima. Vai. Vai ser muito fácil.
vai ser muito difícil. Vai ser tirado muito difícil. Pai, eu espero que Senhor, uma nova, Pai, de forma dele, nova ministério dele, Pai, derrama todo o sangue sobre a cabeça dele, Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, que ele continue fazendo a teu querer, a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toca da palma dos pés dele, a cabeça, Senhor. Em nome de Jesus, vai trabalhando no coração dele, Pai, adentra a casa dele, Pai querido, Pai amado. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, cuida dele, da família dele, Pai querido. Toma de conta, Pai querido, os seus passos, Pai querido. Em nome de Jesus, o que ele deseja dentro do coração dele, Pai. Neste ato profético desta noite, Pai. Eu profetizo, Pai, no teu nome, porque o teu nome nos concede poder e autoridade, Pai. Poder para curar e autoridade para repreender qualquer investida do inimigo contra nossas vidas, Pai, contra a vida do teu servo. Em nome de Jesus, eu repreendo e creio na nossa vitória. Eu já te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, realiza os sonhos, Senhor. A vitória do teu servo, cura as enfermidades, Senhor. Repreende todo o mal, todo o laço do inimigo, Senhor. Ó Jesus, todo investimento do inimigo, Senhor, muitas vezes contra a vida dele, Senhor. Seja repreendido e caia por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai. Da vitória, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Todo laço seja repreendido e bate retirado. Amém. Você entendeu? Vai acontecer no nome do Senhor. Se Deus vai mudar aí, Está aqui, papai, restaurado, Senhor, papai. Aquele sabor aqui, enche as tuas promessas, enche a cada coisa dele, papai. Que haja alegria no coração dele, papai. Que haja, papai, saúde, o dia não doença, Senhor Deus. O dia que vai não houver provisão, papai, haja provisão, haja sorriso na casa dele, papai. Papai, longe as mãos de Deus, para que tudo em que ele coloca as mãos, papai, venha prosperar, Deus. Que o teu nome seja glorificado na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto, por esta campanha, Jesus. Nós entregamos na palma das tuas mãos. Receba o nosso propósito, Senhor. Abençoa a grande bênção e a grande vitória em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Eu te saúdo com a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Vamos a cada mais antes, você vai colocar as suas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que usamos do Senhor. Ainda estamos pensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Aquele que me fortalece. Sendo Deus, Quem impedirá? graças a Deus que já nos deu a vitória
pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha no lugar que nós estamos, então vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, o Senhor Não suporto, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso